5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Gilson Penteado. Gilson, tá aí, você pediu uma música da Roxette, então tá aí a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como o Gilson fez, entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo e pediu a sua música. E hoje estamos estamos ultrapassando a marca dos 23 mil, estamos com 23.207 visualizações, então bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de nono ano, turma de História, hoje no nosso módulo 2, ou melhor, na nossa segunda aula do nosso módulo História, vamos dar continuidade em relação ao tema que nós paramos na última aula. Na última aula nós falamos sobre o macartismo ali, ou caça às bruxas, né? Que foi ali quando o senador Joseph McCarthy organiza ali um comitê para investigar todas as atividades que ele classificou como anti-americanas. A ideia era de investigar e perseguir pessoas que tivessem algum envolvimento com as ideias ou movimento socialista. E aí, esse movimento ficou conhecido como macartismo, ou caça às bruxas. Bom, na aula passada também eu fiquei de falar sobre o micro-ondas. Eu acho muito interessante porque a ideia é o seguinte, pensem comigo, será que é possível nascer algo bom a partir de uma tragédia? Olha só, vamos separar aí por partes. É possível surgir algo útil de uma guerra? A história diz que sim, porque foram diversas invenções importantes para a humanidade que foram criadas para tirar ou salvar vidas em uma guerra. Mesmo na Guerra Fria, aconteceram aí invenções movidas pela competição acirrada entre Estados Unidos e Rússia. E o forno de micro-ondas é uma que eu não gosto de deixar passar. Percy Spencer, olha que nome bonito. Era um cara que trabalhava em uma empresa chamada Raytheon. E ela fabricava peças para radares. Pelo menos na teoria era isso que ela fazia. Aí, participando ali de uma experiência em um ambiente de radar ativado, ele percebeu que um pedaço de chocolate que estava no seu bolso começou a derreter. Spencer concluiu logo que a radiação poderia ser usada para cozinhar alimentos. E alguns anos depois, a Raytheon, eu acho que é Raytheon, ela lançou o primeiro forno de micro-ondas. Bom, agora vamos ver o que interessa. A ciência na prática. Bom, e como é que funciona esse negócio aí do micro-ondas? O nome dele significa que o aquecimento é feito por radiação, através de ondas eletromagnéticas, e não por nenhuma chama direta, como, por exemplo, tem no fogão lá de casa. As ondas afetam as moléculas de água que vibram com a radiação. A agitação dessas moléculas de água provoca o seu aquecimento e, consequentemente, do alimento. Bom, era isso que eu queria deixar. Vou dar uma colinha aqui de ciências aqui com o professor Ney. Muito obrigado, professor Ney. Então, no tópico de hoje nós temos Guerra Fria, falando sobre a Guerra Fria, o apogeu, o declínio, né? Vamos falar um pouco sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida como Rússia, e mais alguns assuntos. Vamos ver o que a gente pode fazer com o tempo de hoje. Bom, a Guerra Fria, vocês sabem, né? Ela se caracterizou pela ausência de um confronto militar direto entre essas duas superpotências, né? Estados Unidos e Rússia. Segundo o filósofo francês Raymond Aron,
deve ser isso, ou Arou, foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Olha só que profundo. Porém, como resultado da disputa por áreas de influência, alguns conflitos armados ocorreram fora do território dessas superpotências. Estados Unidos e União Soviética participaram direta ou indiretamente deles, tentando garantir seus interesses estratégicos, econômicos e políticos. A Guerra Fria, ela atingiu assim o seu ápice de tensão e intolerância nos anos 50 e início da década de 60. Em episódios como, por exemplo, a Guerra da Coreia, a construção do Muro de Berlim, além da chamada crise dos mísseis. Bom, desde os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, a Coreia se encontrava dividida em duas áreas. A Coreia do Norte, que era controlada pelos chamados comunistas, e a Coreia do Sul, que era liderada pelos capitalistas. Bom, tal como havia ficado estabelecido na Conferência de Yalta, o conflito nessa região teve início em 1951, quando os norte-coreanos invadiram lá a parte sul, pretendendo fazer ali uma reunificação do país sob o regime dito comunista. Bom, prontamente os Estados Unidos saíram ali em socorro da área capitalista, né? Enquanto que a Rússia enviou armamentos para auxiliar os norte-coreanos, e os quais também puderam contar com o apoio de soldados enviados da China, que 2 anos antes, bem lembrado, 2 anos antes, havia passado por uma revolução, tornando-se, bota aspas aí, comunista. Bom, o equilíbrio de forças militares acabou levando o conflito a um impasse, fazendo com que a guerra terminasse em 1953 e a Coreia permanecesse dividida. Bom, já no caso da construção do Muro de Berlim, só para dar uma pincelada, a gente precisa destacar que, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi invadida, né? E teve a parte oeste ocupada pelas tropas da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, enquanto a área ao leste foi dominada pela Rússia. E desse modo, ela acabaria sendo dividida em 2 países. A República Federativa da Alemanha, também chamada de Alemanha Ocidental, que adotou ali o capitalismo, e a República Democrática Alemã, chamada de Alemanha Oriental, que foi controlada pela Rússia. Bom, e ali onde estava localizada a antiga capital, Berlim, que também foi dividida. Bom, os Estados Unidos, eles investiram no desenvolvimento da Berlim Ocidental, mas algo assim massivo, o que não pôde ser feito na mesma medida pela Rússia, a qual, embora tivesse se transformado em uma potência, ela ainda estava sofrendo com os efeitos da Segunda Guerra, que também atingiu o seu território. E assim, o progresso da Berlim Ocidental era utilizado de forma estratégica, como uma propaganda pelo bloco capitalista, sempre tecendo comparações com a outra parte da cidade. Muita gente qualificada começou então a se transferir da parte dita comunista para a parte capitalista de Berlim. Devido ao seu crescimento e à maior oferta de emprego, isso fez com que o líder soviético, na época era o Nikita Khrushchev, que assumiu o poder depois da morte do Stalin, em 1953, ordenasse a construção do Muro de Berlim, em 1961, e dividiu aí a cidade, conforme eu falei. Bom, essa construção foi, sem dúvida, o maior símbolo da Guerra Fria, porque mostrava de forma nítida, concreta, eu diria, a bipolarização e a rivalidade entre os blocos capitalistas e socialistas. Bom, a destruição desse muro ela só ocorre em 1989, quando aí o conflito já estava bem próximo do fim. Tratava-se de um grandioso muro com cerca de 160 quilômetros, olha só, 160 quilômetros de extensão, todo em cimento, aço e arame farpado, com armadilhas e explosivos. Também havia torres com soldados armados com ordens expressas para atirar com o intuito de matar qualquer indivíduo que tentasse transpor a muralha. Bom, ainda no início da década de 1960, a Guerra Fria ela enfrentaria o seu momento mais tenso e crítico num episódio, conforme eu falei anteriormente, que ficou conhecido como Crise dos Mísseis. Isso foi deflagrado em Cuba, a qual havia passado lá em 1959 por uma revolução socialista, e estava ali sob a liderança do Fidel Castro, né? E de uma forma ou de outra acabou se aproximando da Rússia.
E em meados de 1962, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o John Kennedy, ele denunciou a presença de mísseis soviéticos na ilha. Um blefe, né? Um fake news. E aí ele denunciou a presença desses mísseis e ordenou o bloqueio do Mar do Caribe, que aumentou as possibilidades de uma nova guerra mundial. Os Estados Unidos estavam ameaçando invadir Cuba. A eclosão de um novo conflito, entretanto, foi evitada por meio de um acordo, através do qual os Estados Unidos se comprometiam a não intervir em Cuba e a potência socialista concordava em retirar seu arsenal nuclear da ilha. Bom, nos anos seguintes, os rumos da Guerra Fria começaram a se modificar. O Nikita Khrushchev ele propôs a eliminação do regime ditatorial, processo que ficou conhecido como desestalinização. Tira o Stalin daí. Bom, nos Estados Unidos, o Kennedy defendia uma política de entendimento entre os Estados Unidos e a Rússia, e com o objetivo aí de reduzir lentamente o armamento dessas duas superpotências, porque o mundo ficava apavorado com a iminente ideia de que poderia ter uma destruição em massa. Bom, a competição se deslocou no campo político ideológico, do campo político ideológico para o campo econômico-tecnológico. Isso mesmo. Essa etapa, caracterizada pela aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, ficou conhecida como coexistência pacífica. Nos anos 70, o presidente Richard Nixon e o dirigente soviético Leonid Brezhnev deram início a uma nova etapa da Guerra Fria, que foi denominada como Détene, ou seja, uma distensão mundial, melhor colocando, que era caracterizada justamente pela diminuição das tensões entre as duas superpotências. Nessa época, foram feitos importantes acordos para a limitação de armas nucleares, o SALT I, o SALT II. Bom, no início da década de 1980, as boas relações construídas pela Détene foram abandonadas quando Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos e retomou a corrida armamentista, com o objetivo de arrasar a economia soviética. Por quê? Para manter o equilíbrio de forças, a potência socialista teria que investir pesado na indústria bélica. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.